Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje as redes sociais entraram em polvorosa após viralizar uma reportagem da jornalista Rafaela Lima do portal Metrópolis, mostrando que o governo federal adquiriu no ano passado, em 2020, 2.200.000 em chicletes, 8.900.000 em bombons e 31.500.000 em refrigerantes, entre outros itens considerados supérfluos em um ano de pandemia que matou centenas de milhares de pessoas e estourou em muito o orçamento do país. Na verdade, a cereja de bolo, digamos assim, o recheio, foram os 15.600.000 consumidos na forma de leite condensado. Isso foi na verdade, esse foi digamos assim, o que veio coroar os gastos tão inteligentes do governo Bolsonaro. Antes de continuar com essa história meia macabra, meia maluca, eu lhe convido para você deixar o seu comentário, escrever o que você acha dos gastos do governo e também se inscrever no canal para a gente discutir essas questões. Na verdade, enquanto isso, meus amigos e minhas amigas, milhões de brasileiros deixaram de lado esses itens, digamos assim, tão supérfluos, para fazer a conta lá na caixa do supermercado, pelo aumento que teve estrondoso nos preços de arroz, feijão, óleo de soja, entre outros, sem falar na carne, né? Por exemplo, no ano passado a inflação, que é medida para as pessoas mais pobres, foi de 6,22%, né? Enquanto dos mais ricos teve um aumento, a inflação dos mais ricos foi de 2,74%, de acordo com o IPEA. Agora voltando para os gastos do governo. Como justificativa para os gastos, o Poder Executivo afirmou que precisa sustentar a tropa, literalmente, apontando que o maior gasto nessa área foi para as Forças Armadas. Evidentemente, os valores precisam ser investigados, né? Até porque a reportagem mostra que ao consumir 1,8 bilhão de reais em alimentos, o governo gastou 20% a mais do que em 2019. E, como referência, o IPCA do ano passado, né, 2020, aliás, de 2019, do ano passado, do ano retrasado, na verdade, 2019, foi de 4,31%. Isso já batendo esses 4,31%, né, que é o IPCA de 2019. Na verdade, é esperado que o governo gaste com a alimentação dos seus funcionários, evidentemente, mas que também cuide muito bem do seu orçamento e da coisa pública, de todo mundo, que sai do bolso de todos os brasileiros, né? Se não houve esquema de desvio de verbas, né? Quem sabe? Será que os gastos aumentaram muito por conta disso? É uma pergunta. A inflação média, a gente já viu aí que tá batendo. Já foi descontado 20% acima da inflação, né? Com esses tipos de alimentação, digamos assim, né? Por exemplo, lagosta para lá, vinho para cá, gastos supérfluos ocorreram em todos os governos, evidentemente, até aqui. E também beneficiaram membros não só do executivo, mas do poder legislativo e principalmente do judiciário, né? Mas o que causa uma certa indignação neste momento, né, é que o Bolsonaro vem sendo criticado por sua, digamos assim, necropolítica durante a pandemia, conduzindo conscientemente o país em direção à tragédia,
esquivando-se de ser o líder que o país precisa durante esse período de crise, crise humanitária, crise econômica e crise, digamos assim, de solidariedade, né? Estamos precisando. Então, deveria haver um governo solidário, e não é. E ainda mais aparecem esses gastos, digamos assim, gastos ridículos, piora muito mais a situação, né? Ao mesmo tempo, a indignação vem do fato de que o governo usou a justificativa de falta de recursos, que não tem dinheiro, para interromper o pagamento das pessoas mais necessitadas do auxílio emergencial. Agora, já em janeiro, não tem mais. E o benefício garantia apenas a manutenção de trabalhadores no momento em que uma segunda onda leva a um novo fechamento das atividades em várias localidades, várias cidades, né? E muitas pessoas estão, digamos assim, quase que na míngua, sem ter recursos até para se alimentar. E o governo vai e gasta esse tipo de coisa tão supérflua, né? E além do mais, 20% a mais em termos reais do que no ano anterior, né? Além de causar revolta, gera um pouco de indignação da situação de tanta gente sofrendo e o governo gastando tanto dinheiro com essas coisas supérfluas, né? Só recapitulando, para você fixar. No ano passado, o governo gastou 2.200.000 reais em chicletes. Haja chiclete, né? 8.700.000 em bombons. Nossa, vai gastar de bombons assim, hein? Em algum lugar. 31.500.000 em refrigerantes. Nossa. Dizem que refrigerante engorda, né? 15.600.000 de leite condensado. É impressionante, né? Aí vai querer tomar leite condensado que não tem jeito, né? Ao ver esses gastos, é como ouvisse o Bolsonaro dizer novamente: e daí? Tá na cara, né? Parece que ele tá falando: e daí? E daí? Eu comprei mesmo. É impressionante, né? É de lamentar. Mas fazer o quê, né? Ele diria assim: e daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas eu não faço milagre. Como ele disse em abril, né, de 2020, do ano passado, sobre os mortos da pandemia. Ele poderia dizer exatamente ou algo parecido se alguém for questionar a ele esses gastos tão ridículos, né? No dia 15 de março de 2020, em uma manifestação a favor de Bolsonaro no Rio de Janeiro, fãs do presidente carregavam o cartaz dizendo, abre aspas, que eu tô longe, foda-se, gigante. Esses gastos são mais um capítulo dessa era em que o governo nos meteu. A era desse nome aí que eu falei agora há pouco. Que eu falei não, que eu reproduzi, que esse pessoal falou, né? É de doer. Evidentemente, os defensores do presidente dizem nas redes sociais que esses valores são pequenos em comparação a outras sangrias no orçamento. A mesma justificativa usada para menosprezar os desvios de recursos públicos que, segundo o Ministério Público, foram comandados pelo senador Flávio Bolsonaro, do Republicano do Rio de Janeiro, no que convencionou chamar de rachadinha, ou seja, sacanagem ocorre quando envolve o outro lado. É verdade. Isso é a pura verdade, senhoras e senhores, amigos e amigas. A verdade é que o ano de 2021 começa sem oxigênio, sem
perspectiva de vacinação em massa, sem emprego, sem auxílio emergencial, mas com a garantia de chiclete, bombom, refrigerante, leite condensado e cara de pau não vão faltar a esse governo. Essa mais ou menos eu tirei uma apanhada aqui do jornalista Leonardo Sakamoto, um jornalista muito perspicaz e que sempre nos deixa uma mensagem muito inteligente, retratando a realidade, principalmente quando retrata esse governo tão indesejado e tão cruel para o povo brasileiro. Meus amigos e minhas amigas, deixe o seu comentário, não se esqueça de se inscrever e vamos debater. Quer um pouquinho de leite condensado aí? Um abraço!